Olá, amigos da família Feal, que bom estarmos juntos aqui, especialmente para responder um questionamento de um ouvinte sobre a influência dos espíritos na escolha profissional. Olha que legal, espero que você saia inspirado desse vídeo, espero que vocês tenham algum insight, tenha algum direcionamento ou mesmo, quem sabe, refletir sobre a nossa trajetória aqui. O trabalho, ele é algo muito importante na nossa vida, a ponto dos espíritos dizerem o seguinte: o trabalho é uma lei da natureza. Uma lei da natureza. Pois é. Lá na Bíblia, se a gente ainda não começasse a interpretar as coisas pela doutrina espírita, já dizia lá em Gênesis 39 que nós devemos obter o sustento do nosso corpo através do nosso trabalho. Ou mesmo lá em Salmos, né? Salmo 128 também diz que o suor do nosso rosto representa dignidade para a nossa vida, né? E também Paulo de Tarso vai falar que é justo que a gente não seja um peso para ninguém, precisando que os outros nos sustentem, que a gente exerça as nossas atividades, ganhe o nosso sustento com as nossas forças. Veja, aí a doutrina espírita diz que o trabalho, ele é tão importante que ele amplia o desenvolvimento do nosso espírito, ele está diretamente ligado ao nosso desenvolvimento espiritual aqui na Terra. Até o trabalho material, qualquer atividade, aliás, olha só, para Deus o trabalho, ele é qualquer atividade humana, qualquer ocupação útil é considerada trabalho para Deus. Não só uma carteira assinada, né? Aquela questão de um vínculo empregatício propriamente dito. Por isso que uma pessoa que ali toma conta da sua família, ainda que ela não receba um salário, nenhum tipo de salário por aquela ocupação, ela, para Deus, está exercendo um grande trabalho, um nobre trabalho. Uma pessoa que está ali cuidando da sua família, que a gente chama, por exemplo, assim, do lar, né, que cuida do lar, ela exerce um trabalho para Deus, ainda que aos olhos dos homens não tenha ali uma relação de trabalho. Você vê como Deus enxerga a nossa vida de uma maneira um pouco diferente, né? Toda ocupação útil é trabalho para Deus. Isso vai influenciar no nosso desenvolvimento espiritual, no aperfeiçoamento das nossas aptidões, das nossas provas, das nossas expiações, no desenvolvimento da nossa inteligência. Você já imaginou quantas vezes você teve que se submeter no seu trabalho a algum tipo de regra, algum tipo de disciplina? Você precisou buscar conhecimentos para exercer o seu trabalho? Tudo isso vai puxando a gente para cima, fazendo com que a gente se desenvolva. Olha como o trabalho é importante para o nosso espírito. Por isso que ele é fundamental para nós. E os espíritos influenciam na nossa escolha do trabalho, respondendo ao questionamento da nossa amiga. Sim, ele influencia. Claro que os espíritos influenciam, mas a escolha do nosso trabalho tem a ver com o quê? Com as nossas aptidões e com o nosso planejamento reencarnatório e principalmente com o nosso livre-arbítrio. Por que o nosso livre-arbítrio? Porque não adianta nada ter um planejamento espiritual, ter uma influenciação espiritual, só que é benéfica, né? Claro que isso pode ser para os dois lados, mas tendo uma influência para a gente seguir um caminho planejado, mas a gente escolhe algo totalmente contrário, seja por orgulho, seja por um desejo, às vezes o outro, que modifica, contrário à nossa essência. Nós podemos receber as consequências disso. Isso pode acontecer. O nosso destino não está traçado numa linha reta e a gente não tem capacidade de desviá-lo. Sim, as nossas escolhas estão aí para que sejam feitas e exercemos o nosso livre-arbítrio. Deus permite que a gente erre. Deus permite que a gente escolha de uma maneira diferente. Olha como Deus respeita as nossas decisões, não é? Por isso que a gente deve ficar atento àquilo que a gente sente, àquilo que a gente pensa. Por isso é aquela expressão, né? Conhece-te a ti mesmo. Ela é tão crucial para a nossa vida, porque se a gente for vivendo sem fazer essa autorreflexão, a gente pode fazer escolhas erradas. E a profissão é uma delas. A escolha da profissão é uma coisa muito importante para nós, não é? Você pensa assim, mas nós não temos diferentes aptidões? Isso não contraria a lei da igualdade? Até o Kardec chegou a perguntar isso para os espíritos, e eles responderam assim: olha, as diferentes aptidões por trabalho que você vê no planeta Terra, por exemplo, não tem a ver com Deus criando pessoas diferentes. Não. Somos feitos da mesma essência. Somos iguais perante Deus.
Só que ao longo do tempo, só que à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai exercendo o livre-arbítrio, você pode querer ir para um tipo de trabalho, um tipo de área do conhecimento, se dedicar a alguma coisa que você goste, e isso vai te dando aptidão diferente. Por isso que as aptidões são desenvolvidas pelo ser humano, ela não é dada por Deus. Os nossos dons, como algumas pessoas dizem aí, né, eles não são dados por Deus. A doutrina espírita explica muito bem. Isso somos nós que conquistamos ao longo do tempo. Se você acha que você não tem capacidade para aquele determinado tipo de profissão, não é que Deus não quer que você não faça isso, mas é que você precisa se dedicar. Assim como hoje você vê alguém que é especialista, que é alguém que é muito bom numa determinada área, num determinado trabalho, ele se esforçou para estar aí. Às vezes até mais de uma encarnação, aquela pessoa está, se esforçando e buscando se desenvolver naquela área. Então não é um presente de Deus dado, há um trabalho por trás. Olha agora como a gente aprende a respeitar até a aptidão das nossas pessoas, e também a gente agora começa a falar assim: "Poxa, então eu posso seguir por esse determinado caminho? Eu tenho essa liberdade de escolha?" Sim, siga a sua aptidão, siga o seu coração. E você sabe que na questão, olha o alerta que eu vou fazer agora, na questão 269 do Livro dos Espíritos, há uma questão, algo muito importante, que ele diz assim, que muitas vezes, por a gente fazer uma escolha errada, quando a gente chega no final de uma vida corporal, olha só, a gente se arrepende desse tipo de profissão que a gente escolheu, desse tipo de vida que a gente escolheu. Porque aquela profissão que a gente escolheu, seja porque ela não foi muito digna, seja porque a gente não se dedicou, que a gente não aproveitou aquele tempo naquele trabalho, a gente se arrepende e viu que aquela profissão não nos adiantou de nada. Aquele tipo de vida não nos adiantou de nada. Você imagina, né, uma pessoa que exerce uma atividade sem compromisso, sem respeito às regras, isso ajudou ela no desenvolvimento da sua inteligência, no seu desenvolvimento do seu espírito? Muitas vezes não. E aí, na questão 269, o Espírito explicou, aí essa pessoa vai querer pedir uma nova oportunidade para reparar, porque ela se arrependeu da vida que ela levou. Se arrependeu de como ela conduziu o seu trabalho aqui na Terra. Olha que alerta. Então, pensem um pouco. Qual é o que eu sinto, meu desejo, as minhas aptidões, para que eu possa escolher. Ah, mas tem influência espiritual? Sim, a gente aprendeu que tudo nessa vida existe uma influência espiritual. Eles estão à nossa volta, a todo momento nos influenciando. Por isso que você deve, não deve se violentar, né? Deve conhecer as suas aptidões, seus sentimentos, suas vontades. E sim, né, e com exercer o seu trabalho com dignidade, com amor, entendendo que isso vai aperfeiçoar o seu espírito. E repito, trabalho é qualquer ocupação útil, dizem os espíritos, não só aquele por uma carteira assinada. Você faz algo de bom, de útil para alguém, para a sociedade, você está exercendo um trabalho. E Deus está enxergando essa atividade como um trabalho efetivamente. Ainda que os homens não lhe paguem R$ 1 de salário para aquele ato que você esteja cometendo. Olha só como Deus enxerga a nossa vida, não é? Então é isso, meus queridos amigos. Espero que vocês tenham refletido a respeito desse tema, sobre o que o trabalho pode exercer com nós, como ele é importante para o nosso espírito. Fiquem com Deus e até mais. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.